Muito bem, meus queridos, quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos retomar as nossas meditações em série, nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, nessa que será a nossa 15ª devocional. Todos encontraram? Perceba, nas nossas meditações anteriores, praticamente todas elas, nós vimos o apóstolo Paulo tratando de um gravíssimo problema na igreja de Cristo, na cidade de Corinto. Aquela igreja, irmãos, que estava se tornando uma igreja dividida. Havia uma divisão terrível na igreja de Corinto, como a gente viu aqui, por causa de um partidarismo tolo e vaidoso da igreja em torno dos nomes de algumas lideranças. Alguns que acompanhavam determinada liderança, outros acompanhavam outra liderança. E aí nós acompanhamos o apóstolo Paulo tratando desse assunto do capítulo 1 até o capítulo 4. Do capítulo 1 ao capítulo 4, o apóstolo Paulo vem argumentando contra essa postura. E essa foi a matéria das nossas devocionais nessa carta até aqui. Eu me lembro que na última vez que eu preguei sobre isso, ainda tratando sobre esse assunto, alguém me abordou na porta assim: pastor, não vai acabar de falar sobre esse assunto? Veja, né? Muito tempo, foram muitas devocionais só tratando desse problema da igreja. A igreja de Corinto, a gente percebeu isso, a gente viu nas nossas meditações, chegava a desprezar a autoridade, a pessoa do apóstolo Paulo. E Paulo, em suas argumentações, chegou a precisar usar até mesmo de ironia para rebater os argumentos daqueles irmãos. E aí ele encerra todo esse contexto difícil de argumentação contra esse pecado, dizendo àquela igreja que, olha, eu vou visitar vocês. Ele encerra dizendo isso: eu vou visitar vocês. E aí Paulo diz assim: e eu quero que vocês decidam de que maneira vocês querem que eu visite vocês. Qual é o tom da visita? Ele coloca numa pergunta muito dura que fecha o capítulo 4 e fecha esse assunto. Verso 21, acompanhe, diz assim: que preferis? Irei a vós outros com a vara, está falando da disciplina, não é? Ou irei a vós outros com amor e espírito de mansidão? É assim que ele encerra. Do capítulo 1 até o capítulo 4, ele vem tratando disso, argumentando, usando todos os meios, até que ele chega a usar de ironia, inclusive, para tentar desconstruir essa compreensão errada sobre esse assunto na igreja. E ele encerra então dizendo assim: olha, eu vou visitar vocês, e eu pergunto, como é que vocês querem que eu visite? Para discipliná-los, ou visitarei com amor paternal, com amor pastoral? É o que Paulo coloca aqui. É interessante, irmãos, porque tudo dependeria da resposta que eles dariam à carta. A maneira como Paulo ia visitá-los, e Paulo de fato visitou, a gente vai ver isso posteriormente, a maneira como ele ia visitar ia depender da forma como eles iam receber aquela carta. Ou seja, ou se arrependendo dos seus pecados e mudando de postura, ou permanecendo em seus pecados sem mudança de vida. É por isso que ele diz: quer que eu vá com a vara, com a disciplina, ou vá com amor? Vá de maneira pastoral visitar vocês. Queridos, fato é que aquele não era o único problema da igreja em Corinto. Não era o único problema. Ainda que Paulo tenha dispensado todos esses capítulos para tratar disso, a igreja de Corinto, e você vai acompanhar comigo nessa longa caminhada, se Deus nos permitir, estava cheio de outros problemas. E esse versículo 21, ele tanto encerra essa sessão dos argumentos contra o pecado das divisões, como esse versículo 21 também inicia uma nova sessão que inaugura aí uma espécie de eventos de repreensão do apóstolo Paulo a respeito de outros pecados que eram praticados naquela igreja. Você entendeu isso? Ele vem argumentando contra aquelas divisões até chegar no verso 21 e dizer assim: como é que vocês querem que eu visite vocês? Só que aqui não encerra apenas uma sessão, ele inicia outra. Porque ele começa a falar de outros pecados que aquela igreja praticava. Veja,
Quando Paulo diz aí, veja novamente o verso 21 para a gente introduzir o tema. Quando Paulo diz, que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Quando ele faz essa dura proposta à igreja aqui, ele também tem em vista esses outros pecados praticados por aqueles irmãos. E o tema da nossa devocional está aí no seu boletim, será exatamente esse. O pecado não tratado pela igreja. O pecado não tratado pela igreja. Esse é o tema que vai acompanhar não apenas essa nossa devocional hoje, mas essas próximas duas devocionais, hoje e a do próximo domingo. Devido não apenas à extensão do texto, mas aos muitos detalhes, que certamente pecaria em não trazê-los aqui no pouco tempo que temos. Nós vamos fazer a leitura do texto em questão, e eu me refiro a todo o capítulo 5, tendo em vista que são apenas 13 versos, e na sequência a gente faz outra oração. Então, por favor, olhe para a sua Bíblia, foque naquilo que você veio fazer, e vamos estudar. Vamos ler todo o texto. Capítulo 5 diz o seguinte. Geralmente, irmãos, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, vaidosos, arrogantes, orgulhosos, e não chegastes a lamentar, que é o que vocês deveriam ter feito, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Verso 3, na verdade, eu, Paulo, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, eu já sentenciei, como se eu tivesse aí presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse homem seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Verso 6, não é boa a vossa jactância, não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, verso 8, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal, da maldade ou da malícia, e sim com os asmos, os pães asmos da sinceridade e da verdade. Pois já em carta eu vos escrevi que não vos associeis com os impuros. E quando eu digo isso, olha que interessante, verso 10, eu me refiro não propriamente aos impuros do mundo, ou aos avarentos, roubadores e idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo, para que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Paulo estava bravo? Estava. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos rogar, ó Deus, a tua orientação diante de um texto tão complicado, muitas vezes tão mal compreendido. Abre a nossa mente como igreja para entender essas verdades, para que não sejamos apenas uma igreja que entende a tua palavra, mas que com a tua ajuda, Senhor, por meio do teu Espírito e tendo a iluminação da tua palavra, sejamos uma igreja que pratica aquilo que o Senhor nos orienta. Tem misericórdia de nós, ensina-nos e nos submete para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Sem rodeios, Paulo denuncia um novo pecado.
E um pecado terrível, né, irmãos? Olha o verso 1 mais uma vez. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Duas informações. A primeira delas é o fato de que todo mundo já sabia disso. Não era uma coisa nova na igreja. Quando Paulo diz aí, geralmente se ouve que há entre vós, é isso que ele quer dizer. De maneira geral, todo mundo sabe o que está acontecendo na igreja. Não é uma coisa velada que ninguém está sabendo. Não. Toda a igreja, e como alguns estudiosos dizem, muito provavelmente, muita gente da cidade estava sabendo disso também. Há outro detalhe do texto, é que esse pecado, ainda que todos os pecados sejam para nós pecados diante de Deus, mas há pecados que são mais gravosos, digamos assim. E esse é um deles. Esse é um deles. Porque Paulo chega a dizer que é um pecado que até mesmo entre os gentios não é uma coisa normal de se praticar. É uma coisa incomum. Quando ele diz aí, veja, imoralidade tal, ele repete o termo imoralidade, como nem mesmo entre os gentios. Então era um pecado gravíssimo, que nem os gentios costumavam praticá-lo, e era um pecado que todo mundo sabia que estava acontecendo, aonde? Na igreja. Qual era o pecado, irmãos? Como é que ele diz no final do texto? Existir quem se atreva, olha que atrevimento, a possuir a mulher do seu próprio pai. Havia um homem na igreja, que estava mantendo relações com a sua madrasta, cometendo um pecado de incesto. Pecado condenado pela lei de Moisés, lei mosaica, mas um pecado até mesmo condenado pela lei romana, entre os romanos. Por isso que eles estavam todos chocados com aquilo. Um pecado gravíssimo, um escândalo na igreja, e que todo mundo sabia. E aí eu pergunto a você, e qual foi a reação da igreja diante de tamanho escândalo? O verso 2, Paulo começa a descrever isso, e a gente vai por parte. Ele começa dizendo o seguinte no verso 2, para você ver qual foi a reação da igreja diante disso. Ele diz, e contudo, ou seja, mesmo diante desse escândalo para a cidade, escândalo na igreja, andais vós o quê? Ensoberbecidos. Meus irmãos, diante de uma falha muito grande cometida por nós, o normal é baixar a cabeça. Não é assim que a gente faz? Quando você está vivendo um momento, um ápice, um momento interessante na sua vida, de repente alguém lhe aponta o dedo e diz assim, olha, isso é terrível o que você está fazendo, e você de fato é descoberto, automaticamente a sua cara cai ao chão. A gente costuma dizer assim, se eu encontrasse um buraco para enfiar a minha cara, não é? Mas não foi isso que a igreja fez. A igreja, que já era uma igreja extremamente vaidosa, continuou vaidosa. Contudo, Paulo diz, andais ensoberbecidos. E olha, a gente já viu aqui nos primeiros 4 capítulos que a igreja em Corinto era extremamente vaidosa. Porque era uma igreja que se achava muito inteligente em razão da sabedoria humana, muito sábia, até mais sábia do que Paulo, eles chegavam a dizer. E era uma igreja, atente para isso, porque isso vai fazer diferença lá na frente, essa informação, que também se achava muito espiritual, por causa dos muitos dons espirituais e manifestações que haviam na igreja. E por isso era uma igreja topetuda, uma igreja vaidosa, orgulhosa. Então, o que se passava na cabeça daqueles irmãos, provavelmente, se isso fosse uma coisa em que Deus levasse muito em consideração, certamente a nossa igreja não tinha tanta manifestação espiritual. Não seria uma igreja tão sábia, tão cheia de dons. É como quem diz, olha Paulo, veja como Deus tinha abençoado a nossa igreja com tantos dons espirituais, com tantas manifestações, com tantas experiências estáticas com Deus. Então certamente esse pecado Deus não está olhando com com maus olhos. A igreja continuava vaidosa. E é por isso que Paulo diz aí no verso, andais ensoberbecidos.
E aí ele repete essa condenação da vaidade na igreja no versículo 6. Salte para o verso 6. Veja como ele começa já também condenando essa postura da igreja, quando ele diz assim: não é boa a vossa jactância. Esse orgulho de vocês como igreja está fazendo um mal e vocês não estão percebendo. Porque esse orgulho está cegando a igreja, fazendo com que a igreja não veja, não compreenda a gravidade desse pecado diante de Deus. A vaidade é terrível, não é? A vaidade é terrível. Porque ela faz com que a gente não consiga enxergar os nossos próprios erros. E era essa a situação daquela igreja. Quando, na verdade, irmãos, aquela igreja deveria ter agido de duas maneiras, segundo o verso 2. De duas maneiras. A primeira, a igreja deveria ter lamentado o pecado praticado. E a segunda, e essa é dura, viu? A igreja deveria ter excluído aquele que cometia o pecado. Olha o verso 2. Contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar. Percebe o que Paulo está dizendo? Vocês deveriam ter feito o quê? Vocês deveriam ter lamentado isso. Ter lamentado isso. E mais, aí ele encerra o verso 2. Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Você percebe aqui, abrindo só um parênteses, não está no meu script, mas você percebe pelos termos que Paulo usa, como aquele pecado, irmãos, era um pecado ultrajante, como aquele pecado era grave, era terrível diante dos homens. Porque no verso que abre, o versículo 1, Paulo diz imoralidade tal, não é? E aqui mais uma vez no verso 2 ele diz a mesma coisa, traz a mesma ideia quando ele diz tamanho ultraje. Então a igreja que estava vaidosa devia na verdade ter feito duas coisas. Qual foi a primeira? Ter lamentado. Vocês deviam ter chorado, vocês deviam ter lamentado diante do Senhor. E a segunda coisa, deviam ter tirado ele do meio da igreja. Deviam ter afastado essa pessoa. Queridos, mesmo ausente, porque Paulo não estava em Coríntios, ele disse que ia visitar a igreja ainda, ia visitar a cidade. Mesmo ausente, Paulo diz que já tem uma sentença. Ele diz, olha, eu analisei a situação e eu já tenho uma sentença pronta para isso. Como resolver essa situação? Olha o verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, ou seja, eu estou presente, a minha mente está com vocês, eu já sentenciei como se eu estivesse presente. Paulo diz, olha, diante disso, mesmo ausente, mas eu estou aí de coração, com a minha mente voltada para vocês, eu já cheguei a uma sentença para isso. E Paulo vai dizer o seguinte, olha para cá, Paulo vai dizer, vocês precisam se reunir como igreja, essa é a orientação que ele vai dar. Vocês precisam se reunir como igreja, para que junto com a minha sentença e com a autoridade que há no poder de Cristo Jesus, porque é assim que a igreja toma as decisões, vocês possam então tomar uma decisão a respeito desse assunto. Olha o verso 4. Finalzinho do verso 3, que a gente não leu, ele diz o seguinte, que o autor de tal infâmia seja, aí ele introduz o verso 4, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que o autor de tal infâmia seja o quê? No verso 5 ele diz o que é que tem que ser feito. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O texto. Esse aqui é um texto complicado. O que será que Paulo quer dizer com isso, irmãos? E talvez você não tenha visto um texto tão forte, não é? Tão forte na Escritura Sagrada. Pelo menos nós já estudamos aqui a carta de Paulo aos Filipenses, já vimos a carta de Paulo aos Gálatas. Ó, insensatos Gálatas, lembra? Capítulo 3. Mas, meus irmãos, nada tão forte quanto isso. Nada tão forte quanto isso. O que é que Paulo quer dizer com isso? Veja, quando Paulo diz entregar a Satanás, Paulo está se referindo a retirar essa pessoa da comunhão da igreja. Ele já havia dito isso. Se você foi sensível ao texto, você deve ter percebido no verso 2, não foi? Quando ele finalizou o verso 2 dizendo assim, olha, tire do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. É a mesma coisa que ele está dizendo. Mas qual é a intenção, irmãos,
Qual a intenção de Paulo quando diz assim, olha, entrega a Satanás, sai da igreja, tira ele da igreja, tira ele da comunhão. Qual é a intenção? E aqui, irmãos, a gente aprende uma lição assim, única sobre disciplina eclesiástica. Eu quero muito que você abra seu coração para entender de uma vez por todas o significado disso na igreja. Qual era a intenção de Paulo quando faz isso? Quando diz, olha, tira ele do meio da igreja, separa ele de vocês, entrega a Satanás. Qual a intenção de Paulo? Perceba, se ele foi de verdade regenerado por Deus, se há nele o Espírito Santo de Deus, se Deus, como a gente viu hoje pela manhã, derramou sobre ele o seu Espírito, se ele foi convertido de fato, diante da exclusão da igreja, ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Quando ele for excluído pela igreja, ele vai penar por isso. Ele vai perceber, diante dessa postura mais dura da igreja, a gravidade do seu pecado. Se ele for regenerado. Se ele não for regenerado, nada disso vai acontecer. Ele não vai nem ligar com isso. Ele nem vai ligar com isso, acredite. Mas se ele for regenerado, ele vai sofrer com a disciplina da igreja. Quando a igreja disser que ele está fora da igreja, aquilo vai maltratar seu coração. E qual é a grande questão com isso? É que esse tipo de coisa, em algum momento, pode levar esse homem ao arrependimento. Diante da gravidade da atitude da igreja, ele vai sofrer com aquilo, e aquilo em algum momento vai levá-lo ao arrependimento dos seus pecados. É o que Paulo quer dizer, olha, quando ele diz aí no texto, quando ele segue dizendo, entregue a Satanás, ou seja, tire ele da comunhão da igreja, aí ele diz, para a destruição de quê? Para a destruição da carne. Carne aqui, muito provavelmente, ou mais provavelmente, no sentido moral, a natureza pecaminosa. Aquilo que chamariam-se de matar a carne, mortificar a carne. Ele se arrependerá do seu pecado. Então, de maneira cirúrgica, tira ele da comunhão. Isso é tão duro que o termo que Paulo usa é o quê? Entrega a Satanás. Esquece ele um pouco para lá. Deixa ele vivenciar esse mal, entendendo que a igreja o excluiu. E isso vai fazer com que ele sofra. E esse sofrimento poderá levar ele ao arrependimento. E veja, se ele se arrepender de fato e abandonar o seu pecado, ele provará, por meio do seu comportamento ou por meio de sua decisão, que de verdade ele havia sido regenerado por Deus. E quando isso acontecer, Paulo encerra, no dia da vinda de Cristo, adivinha, ele será salvo. Veja na íntegra, verso 5. Entregue a Satanás, a gente já entendeu o que quer dizer, tira ele da comunhão da igreja, para a destruição da carne, para que haja arrependimento, a fim de que, isso aqui é o propósito, a fim de que o Espírito, com letra minúscula, ou seja, para que esse homem seja salvo no dia do Senhor Jesus. Você entendeu isso? Entenda. Ele não foi salvo porque se arrependeu, viu? Ele se arrependeu porque já havia sido... Você entendeu a sequência aqui, né? Que é o que Paulo está dizendo. Faz isso com ele. Por mais difícil que seja. Assim como um pai, uma mãe que disciplina um filho e sabe que não é fácil disciplinar a criança. Vocês que são pais e mães sabem disso. Do mesmo jeito, discipline-o. Se ele não se arrepende do seu pecado, tire-o da igreja. De maneira cirúrgica, entrega a Satanás. E é provável que com isso, com esse choque, ele se arrependa e seja salvo no final. É o que Paulo coloca aqui. Ele não será salvo porque se arrependeu. Mas ele, se arrepender, provará que já havia sido salvo. Agora, meus irmãos, vejam. Se a igreja não agir dessa maneira, se a igreja de Corinto não agisse assim, e aqui eu já vou num tom de aplicação, se a igreja em Bodocongó não agir dessa forma, se a igreja de Cristo não fizer isso, em primeiro lugar, ela vai estar prejudicando o crente impenitente, o crente não arrependido.
vai trazer um prejuízo para o crente que não se arrependeu, em primeiro lugar. E em segundo lugar, entenda isso, vai abrir uma brecha, uma porta, para a possibilidade de que aquele pecado seja também feito ou praticado por outros irmãos. Aquilo pode contaminar a igreja como um todo. Verso 6. Não é boa a vossa jactância, Paulo está dizendo, não é? Esse orgulho, essa vaidade de vocês, que não deixa vocês enxergarem o perigo do que é continuar com esse homem aí na igreja. Aí ele completa o raciocínio dizendo o quê? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Quando ele repete, olha, o orgulho de vocês não é bom. O orgulho cega a igreja e faz com que a igreja não perceba um outro perigo. E qual é o outro perigo? Pouquinho de fermento é capaz de levedar a massa inteira. Nós temos aqui algumas cozinheiras, algumas padeiras, de mão cheia, viu? E que sabem como isso é real. O que é que Paulo quer dizer com isso? Se o pecado daquele irmão não for tratado com seriedade pela igreja, é bem possível que ele seja reproduzido por outros irmãos. Por não haver atividade na igreja, ou seja, diante do não mexer da igreja nesse problema, do não tratar da igreja, aqueles irmãos vão reproduzir esse pecado por achar que não tem nada demais. Uma igreja inativa, que não fez nada com o irmão faltoso ali, que não disciplinou, que não excomungou diante do não arrependimento. Os outros irmãos podem olhar para isso e dizer assim, então realmente esse pecado não tem nada demais. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O pecado, irmãos, ou o fermento, deveria ser tirado da massa. Olha como ele abre o verso 7. Ele diz assim, lançai fora o velho fermento. Lance fora o velho fermento. Ou seja, aquele irmão que insistia em continuar com aquela vida e com aquele pecado, porque já era o estilo de vida dele, aquilo já fazia parte da prática dele, aquele irmão que praticava aquilo que era terrível até aos olhos dos descrentes, deveria ser excluído da igreja. Olha como Paulo encerra o verso 13, lá na frente, quando ele diz, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Que texto duro, né, irmãos? Que texto duro. Paulo vai continuar a sua argumentação aí a partir do verso 7, fazendo algumas comparações e trazendo algumas orientações. E vai ser o conteúdo da nossa próxima devocional na próxima semana. Mas eu quero já pensar com você em termos de lição. O que é que a gente aprende com isso? Algumas coisas poderíamos aprender, eu destaquei algumas coisas só para a gente lembrar aqui e que Deus guarde no nosso coração essas informações. Primeira delas, mesmo na igreja do Senhor, entre homens e mulheres que foram regenerados por Deus, mesmo assim, podem ser encontrados pecados absurdos. Eu não estou com isso dizendo que se espera, que se deve haver. Eu estou dizendo que pode acontecer. Porque a igreja do Senhor, ainda que composta por homens e mulheres já regenerados, ela é composta por homens e mulheres ainda pecadores. Pode acontecer. Não se precipite. E eu estou dizendo isso para você, irmãos, como se estivesse falando diante de uma parede que ecoa para mim mesmo. Não se precipite em seus julgamentos finais e fatais diante de determinados pecados. Onde outros pecados menos graves, digamos assim, diante dos nossos olhos e dos olhos da sociedade, poderíamos dizer assim, porque o irmão é muito isso, Deus precisa corrigir, é o jeito dele, ainda que a gente entenda que aquilo é um pecado. Mas diante de pecados mais graves, nós temos a mesma tendência de bater o martelo e dizer o quê? Não é um crente. Não é um crente. E por que eu estou dizendo isso?
Porque provavelmente, na próxima semana, a gente vai ver isso. Esse cidadão aqui se arrependeu do seu pecado. E Paulo vai falar dele na segunda carta. Provavelmente. Mas o fato é, meus irmãos, que mesmo lutando contra o domínio do pecado, que é o que a gente faz todos os dias, luta para que o pecado não nos domine, preguei isso há pouco tempo aqui no texto de Romanos, mas ainda assim, só com a nossa morte, ou com a chegada de Cristo Jesus, é que a gente vai se livrar da presença do pecado. Lutamos contra o domínio do pecado, mas não conseguimos nos livrar da presença do pecado, só com a nossa morte ou com a chegada de Jesus. Como eu disse a vocês, muito provavelmente, nós vamos ver isso na próxima devocional, esse homem aqui tenha chegado ao arrependimento. Mas até que esse arrependimento chegasse ao coração dele, a igreja em Corinto, e aqui eu já estou fazendo as aplicações, e a igreja em Bodocongó, e a igreja de Cristo em qualquer localidade, deveria ter agido, ou deve agir de duas maneiras. A gente viu aí, não foi? A primeira delas, lamentar o pecado. Lamentar o pecado. O pecado nunca deveria ser para nós um assunto inerte, um assunto insensível, um assunto que não cause dor ao coração da gente. O pecado entristece o Espírito Santo de Deus e faz o que com a gente? E faz o que com a gente? Se entristece o Espírito Santo de Deus, ou deveria fazer o que conosco? Nos entristecer do mesmo jeito. O meu pecado deve causar isso, e o pecado do outro também. A igreja deve lamentar o pecado. E depois de um processo disciplinar, se não correspondido, excluir o pecador não arrependido. Vimos isso no verso 2. Vocês entenderam isso? Enquanto o arrependimento não chega, o que devemos fazer como igreja? Lamentar o pecado, chorar o pecado, nos entristecermos pela vida do irmão, mas se não há arrependimento ainda, o que é que deve ser feito? Exclusão. É o que a gente aprende no verso 2. Uma decisão que não deve ser tomada por um ou outro, mas uma decisão que deve ser tomada pela igreja, segundo o texto aqui em assembleia, e debaixo da autoridade que há no nome ou no poder de quem? De Jesus Cristo. Você viu isso? Verso 3 e verso 4. É no nome de Cristo que a igreja tem autoridade para fazer isso. Você lembra daquele versículo lá de Mateus 18? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu. Tem gente que usa esse texto para tudo, né? Mas ali Jesus estava falando também do mesmo assunto. Se vocês estiverem reunidos no meu nome e isso acontecer, é como se ele dissesse assim, eu dou o aval do céu. A igreja tem autoridade quando junta, tomando uma decisão como essa, agir dessa maneira. Não é pela igreja que a gente está fazendo somente, é por causa do zelo que temos com o nome de quem? Com o nome do Senhor. E é na autoridade dele que a gente faz isso. E aí, por fim, e qual é a intenção dessa postura tão enérgica adotada aqui pela igreja? Qual é a intenção? Qual a intenção da disciplina eclesiástica e qual a intenção da excomunhão ou a exclusão dos membros da igreja? Fica muito claro para a gente no versículo 5, não foi? O arrependimento e a salvação dessa pessoa. O verso mais duro do texto é o verso que nos ensina isso. Entrega a Satanás para que ele venha se arrepender e no fim das contas seja salvo. Essa é a intenção. É a intenção. Amor e disciplina, meus irmãos, devem caminhar juntos. Tanto no contexto doméstico, quando os pais disciplinam os filhos, quanto no contexto eclesiástico, quando uma igreja disciplina e até mesmo excomunga um membro da igreja. A restauração é a principal intenção da disciplina e da excomunhão. É a principal, mas não é a única. Eu vou repetir isso para a gente encerrar. A restauração do pecador é a principal intenção de uma igreja quando o disciplina ou até mesmo excomunga. Qual é a intenção? A sua restauração. Essa é a principal, mas não é a única, segundo o texto. Ainda há outra intenção. Qual é a outra intenção? A preservação da santidade da igreja local. Como disse Paulo aí no finalzinho do verso 6, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda.
meus irmãos, que o Senhor nos ajude a não precisar agir assim com tanta frequência, não é? Que o Senhor nos ajude a não precisar fazer isso com tanta frequência, agir dessa maneira com tanta frequência, mas também que Ele nos ajude a ter a coragem de sempre agir assim quando for preciso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Estejamos nós de um lado ou do outro. E aqui, meus irmãos, já terminando a nossa devocional, absolutamente ninguém está isento de passar pelo mesmo processo. Ninguém. Eu ia dizer assim, nem o vosso pastor, mas a melhor frase seria especialmente o vosso pastor, que deve ser, como pastor, um grande exemplo para os fiéis. Ninguém está isento. A igreja que não age assim está pecando contra Deus, está pecando contra o irmão que precisa do processo para ser restaurado e está pecando contra os demais que podem ser contaminados pelo mesmo pecado. Que Deus, a nos ensinar, também nos ajude a praticar. Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, a tua palavra é tão clara, mas é tão clara, que muitas vezes nós ficamos constrangidos. Nós te agradecemos demais pela tua instrução, porque o Senhor é um Pai amoroso que não nos deixa sem a compreensão dessas coisas. Nós somos uma igreja local, Senhor. E diante do exemplo dessa outra igreja local, a igreja em Corinto, o Senhor tem nos ensinado muita coisa. E nessa noite o Senhor iniciou uma série de ensinos a respeito da disciplina e até mesmo da excomunhão de membros. Senhor, nós pedimos, diante da realidade de que ainda somos pecadores, se algum de nós, ó Deus, cair nessa falha, nesse erro de sustentar e de viver uma vida de pecado impenitente, que a tua igreja não nos abandone, que a tua igreja, ó Deus, tome a postura de igreja como uma mãe que disciplina os seus filhos na autoridade do Senhor Jesus. Assim como o Senhor nos disciplina a cada dia, que a tua igreja seja um instrumento também, ó Deus, do teu amor para nos disciplinar, pois só quem ama faz isso. Também, ó Deus, nós pedimos como igreja, não nos deixa, ó Deus, abandonar os nossos irmãos que porventura caem em pecados assim e que insistem em viver uma vida de erro, mas que nós, ó Deus, movidos pelo teu amor, tenhamos também esse desejo de socorrê-lo, ainda que por meio da disciplina e da excomunhão. Que saiamos aqui dessa noite, ó Deus, entendendo que disciplina e excomunhão são provas do amor do Senhor e da tua igreja, quando realizados debaixo da tua vontade. Te louvamos, ó Deus, pelo que aprendemos e te pedimos, ajuda-nos a praticar para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus.